A fobia, a neurose fóbica, é justamente o domínio, né, desse afeto, a prevalência desse afeto no sofrimento, no sintoma, conhecido como medo. Então, a histeria é caracterizada, né, pelo tipo de sofrimento de que o afeto, a pulsão se manifesta no corpo, né? A neurose obsessiva é esse tipo de neurose onde o afeto desligado da representação se liga no campo do pensamento, das ideias. E a fobia é caracterizada pela presença, pela manutenção, pela constância desse afeto chamado medo. A palavra fobia, ela se origina do grego phobos, que significa medo ou temor. Então, a palavra fobia vem do grego phobos. E Phobos, na mitologia grega, ela era filha de Marte. Marte é o deus da guerra e Phobos seria a sua filha. Então, os gregos antigos diziam que quando eles caminhavam no meio da floresta escura, né, quando eles iam fazer uma viagem e fazer uma expedição no meio da floresta escura, eles sentiam um medo indefinido, um medo que não sabiam por que acometia eles. E acabavam construindo o mito de que Phobos seria a responsável por gerar esse medo dos viajantes na noite. Então, Phobos seria essa personagem que se vestiria de forma assustadora, né, e que pregava peças e que produzia pânico, medo nos viajantes noturnos. Mas a fobia, hoje, como um quadro clínico, ela é marcada pela presença de um medo persistente e irracional de um tipo de objeto, animal, atividade ou situação. Então, é a presença de um medo irracional de certo tipo de objeto, situação, animal ou atividade. Mesmo, e geralmente isso é regra, mesmo a pessoa tendo consciência de que aquela situação, aquele animal ou aquele objeto, na realidade não representa perigo. Então a fobia tem essa característica do nosso paciente sentir medo, mas ao mesmo tempo saber que aquele medo ele não tem razão de ser, né? Isso é interessante, diferente de um caso de psicose, né? Então o fóbico sabe que aquela praça, que aquela aranha, que aquele rato, que aquele palhaço, que aquela cor, ele sabe que isso não representa um perigo real, mas mesmo assim não consegue se aproximar dessas situações. Como é que isso vai aparecer no CID, né? Então, um paciente fóbico, no CID, vai aparecer dentro dos transtornos neuróticos, né? Vai aparecer dentro dos transtornos neuróticos, catalogado entre F40 e F48, mais especificamente F40 e suas variações. Então, no CID, ele vai se nomear o quadro fóbico de transtorno fóbico ansioso, transtornos fóbicos ansiosos. Então é um quadro de ansiedade, né? Um transtorno neurótico, transtorno fóbico ansiosos. Nesse grupo F40, F48, a gente vai encontrar os transtornos cuja ansiedade pessoal é evocada apenas ou predominantemente por certas situações ou objetos externos ao indivíduo, bem definidos, os quais não são correntemente perigosos. Então, para falar de fobia,
é preciso que haja a eleição de um objeto externo ao indivíduo, tá? Então a fobia tem que ter um objeto fóbico, tem que ter um significante fóbico. Diferente do pânico, diferente da ansiedade generalizada, que não tem objeto, digamos assim, localizado no mundo, o fóbico elege um objeto causador de medo, tá? Então a diferença da ansiedade, a diferença do pânico, é que a fobia elege um objeto causador do seu temor. Entre as fobias mais conhecidas, as variações, né, a gente vai como sendo agorafobia, ou agorafobia, que são fobias de lugares públicos, abertos, multidões, fobia de ficar longe de casa. Então, agorafobia ou agorafobia é esse medo de ficar em lugares, em situações que não se tenha para onde fugir, que não se tenha a quem recorrer. A ágora é praça, né? É a praça, é o ambiente público dos gregos antigos, ágora. Então, agorafobia é esse medo de situações aonde eu não possa me recolher, me esconder. As fobias sociais são as fobias representadas pelo medo de se expor em grupo, medo de se colocar em situações sociais, de falar em público, né? Essas fobias onde o sujeito tem que interagir, tem que se apresentar, tem que apresentar um trabalho, tem que falar em público, né? Fobias sociais. E as fobias específicas são aquelas restritas a situações altamente específicas, relativas a um objeto muito específico também, que é o medo de avião, medo de sangue, de trovão, de lugar fechado, medo de elevador, medo de uma cor, medo de uma música, né? Então são as fobias específicas. São as três grandes variedades de fobia, né? Então, a fobia da ágora, do lugar, da aberto, a fobia social, das relações, e a fobia de um objeto específico. Nos manuais de psiquiatria, a gente vai entender que a fobia é um transtorno, é o transtorno de ansiedade mais comum, né? Mais comum hoje em dia. E a sua dinâmica, vejam bem, nos manuais de psiquiatria, e a sua dinâmica se daria na forma do paciente encontrar uma solução quando tomado por um desejo que ele não consegue controlar, que ele não consegue nomear, que ele não consegue significantizar. A primeira teoria que se tem da fobia, portanto, é de que o paciente, né, pensando no recalcamento já, vocês conhecem já o processo de recalcamento, o paciente, quando tomado por um impulso, por um desejo, por um pensamento que não poderia aparecer à consciência, esse afeto ligado a esse pensamento, a carga afetiva ligada a esse desejo, ela se desloca para um objeto lá fora. Né? E esse objeto, portanto, passa a ser portador de algo perigoso. Compreendem? Então, a especificidade do recalcamento na fobia é que esse afeto que se desloca do elemento recalcado, do pensamento recalcado, do desejo recalcado, esse afeto se liga numa representação externa, numa situação, num objeto, num animal. E esse, portanto, passa a ser portador dessa notícia de algo perigoso, que não é outra coisa senão o desejo interno do paciente que não pode vir atravessar a barreira do recalque. Então a gente diria que um desejo é recalcado, sua representação psíquica fica no inconsciente e o afeto que se desprende vai se ligar a um objeto externo ameaçador. Então, vocês podem fazer essa ideia, né, de que
eu tenho muito de que eu tenho um desejo inconsciente de fazer uma coisa proibida, de fazer uma coisa errada, moralmente feia. Eu mantenho esse desejo recalcado no inconsciente e o afeto ligado a esse desejo, vamos dizer, se conecta inconscientemente a um elevador. Então, pegar elevador, chegar perto de um elevador, pensar num elevador já me produz uma angústia muito grande, porque esse elevador passou a ser carregado pela significação recalcada do meu desejo. Entendem, então, né, que o objeto fóbico ele passa a ser um semblante, digamos assim, uma fantasia, uma roupagem daquilo que eu não consigo reconhecer como meu, e vem lá nesse objeto. Por isso, né, que o medo de retaliação, o medo da retaliação que vem dessa situação, desse animal ou desse objeto, não é outra coisa que o medo da realização do meu próprio desejo. Então a fobia tem essa função também de ajudar a situar no mundo externo, a situar num objeto, aquela angústia que ficou solta dentro de mim, e localizando ela no mundo externo, eu consigo, de certa forma, controlar, manter distância. Eu consigo, de certa forma, dar uma imagem para ela. Então ela tem uma função organizadora no sentido de que se eu coloco inconscientemente a minha angústia no mundo externo, eu consigo relativamente, né, conseguir me adequar e me situar em relação a isso. Então ela é já mais saudável, ela é já um passo à frente da pessoa que sofre de pânico e que não consegue localizar sua angústia em nenhum lugar. Compreendem? O pânico é quando a angústia, a libido, solta no aparelho psíquico, não pode ser ligada a nada, não consegue ser ligada a nada. Já o fóbico consegue canalizar essa angústia, pelo menos numa situação, num objeto ou num significante fobígeno. Então já é um avanço, né? Já é uma capacidade simbólica um pouco mais rica que o pânico livre, solto da libido. Então vocês percebam que a fobia, diferente da histeria e da obsessão, o elemento recalcado, ele não faz, ele não desliza de uma representação para outra, né? Ele não faz cadeia metonímica, ele não faz deslocamento no campo das representações. Ele apenas desloca o afeto para um objeto. Então a fobia é um tipo de neurose um pouco mais primitiva, um pouco mais arcaica que as outras que a gente estudou antes. Até aqui, vocês estão me entendendo bem? Está bem explicado? Ótimo. Depois a gente vai aqui para o item 4, e a gente vai ver como se dá a estruturação psíquica na neurose fóbica. Então, como se organiza a subjetividade inicial, estrutural desse paciente. Então, geralmente, na neurose fóbica, a gente vai encontrar um paciente, né, que teve ou tem uma mãe fálica. Uma mãe fálica, digamos, é uma mãe sem falta, né, que nega a diferença sexual e coloca o filho na posição de objeto, retirando a palavra do pai como potência terceira, como potência interditora. Então a palavra do pai não opera nessa relação
da criança com a mãe. Opera de forma muito fraca, né? Então vocês veem que todos os tipos de neurose diz dessa dificuldade de separação da criança do lugar de objeto que ela ficou. Mas cada uma com a sua especificidade. Então, na fobia, a palavra paterna é muito enfraquecida. Geralmente, na fobia, a gente tem uma mãe que destitui a palavra do pai. Só que vocês precisam saber, quando vocês forem clinicar, entender um paciente, que mesmo que o pai coloque a sua palavra, que mesmo que o pai tente fazer esse corte na relação dual, se a palavra paterna não passar pela legitimação da mãe, ela não opera na criança. Então é preciso que a mãe reconheça a palavra paterna para ela poder fazer a função de estruturação para a criança. Se a mãe não reconhecer, não adianta o pai gritar, espernear, ser brabo, não adianta. Então, a palavra paterna ou o pai débil na fobia não consegue fazer com que a criança possa ser retirada desse lugar de devoração frente à insaciedade materna desse filho. Então é uma situação onde muitas vezes a mãe coloca a criança como um pedaço seu também, né? Como num lugar fálico para si. Então é aquela criança, é aquela mãe que usa a criança para o seu gozo, que usa a criança para o seu prazer, e a criança não consegue sair disso, e a única forma de ela conseguir levantar uma barreira contra essa invasão libidinal, contra essa posição que joga ele num lugar mais objetalizado, a única forma que a criança tem para dar conta disso, quando ela não pode contar com o pai, é fazendo uma fobia. Vocês vejam que interessante, né? A fobia, ela vem, mesmo que seja algo que gere sofrimento, ela vem para salvar a criança de uma desfiguração ainda maior da sua psique. A fobia vem como se fosse uma barreira de proteção que limita, claro, limita a criança, faz borda, mas a criança não é totalmente engolida. Por isso que a gente vai dizer que a fobia, ela é uma suplência do pai. Ela é uma suplência do pai. Ela constitui um modo de resolução da problemática da relação da criança com uma mãe muito engolfante, com uma mãe muito invasiva, né? É um apelo de socorro a um elemento que faça limite. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a fobia coloca a criança frente a um limite. Coloca a criança frente a uma impossibilidade. E depois o adulto, né? O adulto que vier fazer uma fobia. Então é como se fosse um limite, um não, uma interdição no imaginário da vida, a fia da vida, que não operou no simbólico de forma adequada. Então, vocês me compreendem que é completamente errado, dentro dessa perspectiva, a gente fazer força para tirar a fobia de alguém. É errado a gente fazer um trabalho para que alguém se livre dos seus medos. Porque dentro dessa forma de entender, esse medo está ali preenchendo uma função de organizar e de salvar essa criança de uma situação de devastação subjetiva. Então ela só vai sair da fobia quando ela conseguir encontrar recursos mais adequados para fazer frente a essa devoração materna, não antes. Professor? Sim. Enquanto você estava falando, eu lembrei da minha sogra. Ela tem muito medo de lagarta, por exemplo. Ela não pode passar debaixo de uma árvore. Por quê? Porque ela tem medo que uma lagarta possa cair sobre ela.
E ela até já uma vez me pediu ajuda. Fátima, me ajuda, o que eu faço com isso? Eu falei, não sei como. Aí ela passa sempre, né, pelo lado da árvore para ela não correr o risco de que uma lagarta possa cair sobre ela. E nunca uma lagarta caiu sobre ela. Não entendo, né, o porquê desse medo dela, né? Mas agora, com a tua explicação, eu consigo compreender melhor, né? Tu entende, né? Então, é uma forma de ela situar no palco do mundo um ponto de perigo, algo que diz de uma experiência subjetiva que ela não consegue nomear, então ela localiza aí no lagarto, e também é uma forma de ela situar no palco do mundo um significante de interdição, que diz, bom, aqui tu não pode, por baixo da árvore não dá, tu tem outras coisas, mas nesse ponto não. O que é isso, senão localizar uma interdição, uma lei, localizar um aspecto no mundo do qual barra a relação de ameaça de um gozo muito fora da lei, que vocês sabem que o gozo fora da lei é o gozo que existe nessa relação primeira da criança com a mãe. É um gozo fora da lei no sentido de que destitui a posição do sujeito e mata o sujeito. Então, quando não se pode contar com a função paterna, quando não se pode contar com a palavra do pai, a gente faz uma fobia. Tá? Como se fosse um substituto paterno ali no mundo. Bernardo? Oi. Se a pessoa entrar numa psicoterapia, enfim, numa análise, para se livrar de uma fobia que ela julgue, ou alguém tenha falado para ela que isso prejudica ela, enfim, ela tá mobilizada para acabar com isso. Se ela não estiver preparada para lidar com isso de outra forma, com essa falta, com essa interdição, ela pode desenvolver uma nova fobia? Tipo, trocar de objeto? Então, assim, Júlia, se um paciente me busca ou busca um analista para trabalhar a fobia, o psicanalista, ele não vai fazer um trabalho em cima da fobia, em cima do sintoma. Né? A gente nunca trata o sintoma, pelo menos em psicanálise. A gente não está ali para ajudar alguém a se livrar do sintoma, porque o sintoma tem uma função de preservar o sujeito, sempre, tá? Uhum. Então, se um paciente vem à consulta buscar uma terapia porque ele está sofrendo com a sua fobia, a gente vai escutar o sujeito e não a sua fobia. A gente vai trabalhar com o sujeito que está por trás da fobia. A fobia é só uma forma disfuncional de se defender de alguma angústia, né? Uhum. Então a gente vai trabalhar com o sujeito, a gente vai fazer esse sujeito encontrar processos mais adequados de subjetivação, processos mais simbólicos para nomear o seu desejo, a sua angústia, e fazer valer a sua posição de sujeito, de desejo, de falta, e quando ele conseguir ir alcançando isso aos poucos, a fobia some. Uhum. Né, Júlia? A fobia vai sumir como uma consequência da escuta do inconsciente, mas não se vai tirar a fobia antes do sujeito dispensar a fobia, né? Então, sim, nesse sentido, sim. Se a gente for em cima da fobia, para tirar a fobia, antes de tratar o sujeito, é bem provável, né, que ele vai ter que fazer outra fobia. Ele vai deslocar o objeto fóbico, porque ele ainda precisa daquela função imaginária que contenha as suas pulsões, digamos assim. Entendi. Te respondi? Sim, sim. Consegui compreender, obrigado. E em cima disso, tu quer fazer mais algum comentário? Não, eu acho, eu não sei, assim, dizer se a pessoa, tipo, ela vai, por exemplo, deslocar. É que também não tem como saber a linha de raciocínio, né, disso. Ela pode tanto deslocar para um objeto quanto para um animal. Tipo,
livre, né? Sim. Ela vai deslocar para algum objeto, para algum animal, para alguma situação que de alguma forma ou de outra carregue algum traço do objeto primeiro, né? Uhum. Alguma coisa no objeto, no animal, na pessoa, na cor, vai remeter a um elemento do seu recalcamento. Então, tu pode assistir o filme Marnie, pode assistir o filme chamado Marnie, que é uma mulher que tem fobia da cor vermelha. Ela tem fobia da cor vermelha. Tu já assistiu? Confissões de uma Ladra, é isso? Isso. É, isso aí, Confissões de uma Ladra. Tu viu o filme? Tu viu o filme, Júlia? Não vi. Então, Eu acho que tu falou. o filme da Marnie, ela é uma ladra, né? Uhum. Que sempre que ela se depara com a cor vermelha, ela entra em pânico, ela tem fobia da cor vermelha. E aí, na verdade, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti, ela sofreu uma violência sexual na infância, né, e a cor vermelha fez parte do cenário traumático da violência sexual, e ela não lembra dessa violência na vida adulta, ela só tem pavor da cor vermelha, né? Então a cor vermelha, ela está carregada da libido que ficou desligada da experiência traumática e que aparece para ela de forma apavorante. Uhum. Né? Aí que ela vai se tratar e ela vai conseguir reconectar, né, a cor, a experiência geradora do trauma e vai perder, vai se livrar da fobia, né? Uhum. Então isso é interessante, claro que isso é muito coisa de cinema, né? Mas é interessante para a gente poder entender que o objeto eleito para a fobia, ele sempre porta um traço do elemento que foi recalcado, né? Então aí também ajuda um pouco a gente a entender. Mas a pessoa desloca, sim, desloca porque precisa, né? É a mesma coisa do tratamento com o alcoolista. A gente não vai retirar o álcool do alcoolista, né? A gente não vai fazer um trabalho para ele diminuir a bebida. A gente vai escutar o sujeito que está por trás do alcoolismo. E o álcool vai desaparecer depois. Se tu vai tirar o álcool, ele vai passar a vida nessa luta contra o álcool, né? Uhum. Vai se dizer alcoolista para sempre. Então a lógica é a mesma. Então vocês compreendem, né, que a fobia ela vem para amenizar o desamparo. Amenizar o desamparo. Quem aqui já teve crise de pânico sabe como é que é. O pânico tu é tomado por um medo tão grande que tu não sabe como se defender. Na fobia já se tem uma forma de se defender, que é se manter afastado do cavalo, né? Ou do carro, ou dos agrotóxicos, né? Ou se manter afastado de gente tóxica, se manter afastado da Globo. Né? Tu vai localizar um objeto perigoso no mundo externo. Agora a fobia é o coronavírus, né? Então tem muita gente fóbica com a questão do coronavírus, porque utiliza esse recurso que está no palco do mundo para localizar e nomear as angústias que estão dentro de si. E passa, portanto, a fazer uma fobia de tudo que remete ao coronavírus. Agora, o elemento que falta na fobia, na estruturação fóbica, não é o pai imaginário e não é o pai simbólico, é o pai real. Nós, na nossa subjetivação, 3 pais: pai imaginário, simbólico e real. O pai simbólico, pessoal, que transmite a lei, que transmite o funcionamento da cultura, que transmite as normas, né? É o pai que diz não, é o pai que diz isso pode, isso não pode.
tem o pai imaginário, que é a pessoa do pai. Esse pai que a gente conhece, que a gente chama de pai, ou que a gente não teve, ou que foi embora, ou que a gente não conhece, ou que nos bate. É o pai da pessoa. Geralmente o pai privador, pai frustrado. Mas o pai real é o pai que transmite o desejo. É o pai que transmite o sexo, é o pai que transmite a... É o pai que diz para a criança, vai para o teu quarto que eu quero ficar eu e aqui. É o pai que demonstra que é sexual. É o pai que castra a criança. Esse é o pai real. É o pai que transmite o sexo e a morte. E é esse pai que faz falta no fóbico. Então o fóbico pode ter um pai muito bonzinho, muito bacana, que diz não, que diz sim, mas não é esse que falta. O que falta é o pai que tem um desejo, que deseja a sua mulher. Né? É o pai que coloca o filho no seu lugar de filho. É o pai que tira o filho da cama, porque quer ter um momento de prazer com a sua esposa. Se esse pai não aparece na cena, o menino levanta, né, uma bandeira fazendo uma fobia. Porque a mãe bota o filho na cama como se fosse um objeto do seu desejo incestuoso, né? Então é aquela mãe que bota o filho na cama e que de alguma forma deixa o filho excitado, né, ao seu lado. Então o menino fica lá com o pistolim duro, né, abraçado na mãe, e o pai vai dormir na sala. Ou no caso da menina, é a mesma coisa, só que com o homem, né? Aí a menina fica lá super excitada com o papai e a mãe, né, não... A mãe enquanto desejo está fora da cena. E aí, esse pai do fóbico, basicamente é o pai que não consegue dar limite para o filho, né? O pai que não consegue dar limite para o filho, e isso é um problema contemporâneo, é o pai que não consegue se fazer odiar. É um pai que quer se eximir do ódio. Porque vocês sabem, vocês que têm filhos, que dar limite para os filhos é suportar ser odiado pelo filho. É suportar o olhar de que o filho não gostou do que a gente falou. E os pais de hoje, que querem ser só amor, só compreensão, o pai de hoje quer ser um pai parceiro, um pai amigo, não consegue se fazer odiar, não consegue bater, não consegue xingar, não consegue botar de castigo. Para a gente dar limite para o filho, a gente tem que aguentar que o filho nos odeie, pelo menos por alguns minutos. Então vocês veem ali, por que tanta fobia, né? Porque o papai quer ser amigo do filho, quer jogar videogame com o filho, e aí não dá. É preciso aguentar o ódio para dizer não. Interessante, né? Então, pessoal, como é que, se a relação do fóbico, do sujeito com o desejo, digamos com o desejo, com essa posição de manifestar a sua questão sexual, a sua sexualidade, né? Se para o fóbico isso é tão perigoso, já que a palavra do pai é fraca, como é que ele vai desejar? Ele tem que desejar, porque para ser sujeito tem que ter um desejo. Mas o desejo do fóbico é o desejo advertido. Retomando a nossa lição, o desejo da histérica, como é que é? Insatisfeito. O desejo do obsessivo, como é que é? Impossível. E o desejo do fóbico, como é que é? Advertido.
é um desejo, mas dentro de um cercadinho, dentro de um parâmetro. Né? Eu posso desejar, mas dentro desses limites que me asseguram que nada de ruim vai acontecer. Não posso passar desses limites. Então, a problemática neurótica sempre é a problemática no exercício do desejo do sujeito. Cada um, a seu modo, vai se defender. Então, o fóbico, para desejar, ele precisa assinalar que tem alguma coisa que ele não vai ultrapassar. Ali, como a Fátima trouxe o exemplo da amiga dela, que tem a fobia do lagarto, né? É uma artimanha que o inconsciente dela produziu para ela conseguir ter um desejo, para ela conseguir existir, na condição de que existem pontos no mundo que ela não pode ultrapassar. Ô, professor, não é uma forma de chamar atenção também? Não. E a forma de chamar atenção, Fátima, pertenceria mais à histeria, né? Que a histeria, ela tá mais nesse endereçamento do sintoma para o outro olhar, para o outro se preocupar, para o outro ficar com pena. Isso é mais da histeria. O fóbico não está muito nessa relação do olhar do outro, né? O fóbico está um pouco aquém disso ainda. Então, todos vocês entenderam que a fobia serve para proteger o sujeito. E também para reestruturar o mundo do sujeito. O que quer dizer isso, né? Vamos dar um passo a mais aqui na nossa teorização sobre o fóbico. Quando é que alguém entra num processo fóbico também? Vamos dizer assim, que quando eu não sei mais que lugar eu tenho no desejo do outro, quando eu não sei mais que lugar eu tenho no olhar do grande outro que me constitui, quando criança, a minha mãe, quando adulto, o mundo, meus colegas, meu chefe, meu parceiro, minha parceira, né? Quando eu não sei mais o que eu sou para o outro, o mundo imaginário, as representações imaginárias, elas se desmontam, né? Então a forma de eu me localizar no mundo, frente ao desejo do outro, implode. Aí o fóbico tem aquela experiência de devastação, de não ter mais pontos de referência. Então a fobia é como se fosse uma forma também de reorganizar os pontos de referência do sujeito no mundo, no imaginário, tá? É uma forma de reorganizar a rede de significações que se desamarrou. Porque quando a gente não sabe mais o que o outro espera de nós, o nosso outro, né, espera de nós, a gente não sabe mais o significado da vida. A gente não sabe mais para que a gente serve. A gente não sabe mais o sentido da nossa existência. Olha que interessante, né? Quando a gente não sabe mais o que o outro quer de mim, eu não consigo mais saber o que eu estou fazendo aqui. E nesse momento, o fóbico reorganiza o seu mundo através da sua fobia para conseguir localizar as referências mínimas para ele se conduzir na existência. Vocês veem que é um processo muito primitivo, tanto que a gente diz que a fobia é a forma mais primitiva de neurose, porque é um momento onde o recalque originário, que é esse momento que a criança se tira da posição de objeto pela primeira vez, é um momento em que isso está posto em cena, de novo. É um momento em que a criança, depois o adulto, precisa encontrar uma forma de existir fora desse lugar de falo para o grande outro, ou de objeto para os pais.
Isso é o recalque originário, né? Isso é a função paterna, vocês sabem disso. Então, por isso que a gente diz, quando a gente estuda, que a fobia é um momento em que o paciente está preso num intervalo em que ele não é mais o que ele era, então ele não é mais aquele sujeito pleno, aquele objeto, e também não sabe ainda o que vai ser. Então, o paciente fóbico é o paciente que está preso entre esse intervalo, entre o que ele não é mais e o que ele não sabe ainda se vai ser. Ele está nesse limbo, né, entre o S1 e o S2, entre o objeto e o sujeito. É por isso, né, pessoal, que a gente também pode entender, a fobia como uma forma de quando a gente sangra, o sangue coagula, né? Então vocês têm uma ferida, vocês cortam um pedacinho do dedo e deixam o sangue ali e vai coagular o sangue. Então o sangue coagulado, é uma analogia que eu estou fazendo, o sangue coagulado, ele impede, né, que o sangue da ferida continue saindo, que a ferida continue uma hemorragia, coagula o sangue e estanca essa hemorragia de um ferimento. Então é uma analogia interessante para entender a fobia, né? A fobia é a mesma coisa, é uma coagulação significante no entorno da castração, no entorno desse furo aberto no imaginário. Então, a fobia é uma coagulação de significantes no entorno de um rasgo no tecido simbólico. Vou mostrar para vocês da onde eu tiro isso que eu falo para vocês, tá? Eu tiro desse livro importantíssimo para quem quer estudar as neuroses infantis, a fobia, principalmente a fobia, que é um livro chamado As Relações de Objeto, do Jacques Lacan, Seminário 4. Vocês têm a capa, né? Essa capa é uma pintura, acho que é de Goya, onde aparece o Saturno, Deus do tempo, devorando seu filho. Essa imagem serve, né, para a gente falar do sujeito sendo tomado como puro objeto na relação com o grande outro, que é o medo do fóbico, né, ser devorado pelo outro. As relações de objeto. E o que eu estou falando para vocês. Então, quem quer trabalhar com psicanálise das crianças, principalmente, vai recorrer a esse livrinho aqui, tá? Deixa eu ver se é mesmo Deus Saturno aqui. Eu acho que sim, não estou achando. Outra questão. Oi. Como é que o senhor ali classificou? O senhor disse, só para me pegar que eu me perdi ali naquela parte. O neurótico obsessivo, ele é uma relação impossível. E aí o histérico e o fóbico, como é que é? Sim, Aaron. É como cada um se defende do desejo, né? Então, o histérico se defende do desejo, fazendo um desejo insatisfeito. Então, é o paciente que nunca está bom, né? Que nunca consegue ter prazer, que nunca consegue vibrar com a vida. O paciente obsessivo é o que tem o desejo impossível. Então, é aquele paciente que tudo, né, está muito longe, né? Tudo é muito difícil, então ele fica na dele, não deseja nada, né? E o paciente fóbico é que tem o desejo advertido, né, que tem o desejo, assim, sempre sob um certo cuidado, sobre um certo medo, sobre uma certa restrição, tá? Então,
desejo impossível do obsessivo, desejo insatisfeito da histérica e advertido do fóbico. Tá, Aaron? Sim, obrigado. Então agora a gente vai para o fóbico e a sua questão com a filiação. Então isso também é interessante para entender a fobia, porque quando a gente tem uma falha, e vocês podem pensar nos pacientes de hoje, né? Quando a gente tem uma falha na inscrição da filiação com nossos ancestrais, a gente pode sofrer de um excesso de metonímia e fazer fobias. Quando a gente tem uma falha na identificação e na inscrição dos ancestrais. Quer dizer o quê, né? Quer dizer que se a gente não reconhece a nossa inscrição na nossa tradição de avô, bisavô, né, na nossa tradição histórica, da nossa origem, quem veio de filhos de italiano, filho de português, filho de índio, né, não consegue reconhecer e validar a sua transgeracionalidade, né, a sua inscrição numa cadeia geracional, não consegue, de alguma forma mais simbólica, situar a sua posição no mundo. E se não consegue situar a sua posição no mundo, vai ter um excesso de metonímia, que significa dizer um excesso de deslocamentos, com poucas amarrações, compreende? Então, hoje em dia, né, nossos pacientes fóbicos são pessoas que não conseguem mais se reconhecer na tradição, não conseguem mais se reconhecer nas gerações anteriores, na história do pai, na história do vô, na história da avó, na história do bisavô, não consegue porque não valoriza mais aquilo que a tradição deveria estar situando para ele do seu lugar. Então vocês sabem que a gente está vivendo um momento de esvaziamento das tradições. Esvaziamento das tradições, esvaziamento dos grandes textos, esvaziamento daquilo que é antigo, né? É um excesso de valor. Isso vai gerando fobia também, porque as pessoas não conseguem se ancorar na sua história, não na sua pessoal, na história da sua família, no seu sobrenome, né? Nas tradições familiares, nas ficções familiares. Isso ajuda, por quê? Porque no momento em que a gente sofre uma queda narcísica e que a gente se depara com a realidade de não ser pleno, de não ser inteiro, a gente vai recorrer a essas marcas geracionais, a essas marcas históricas, para a gente conseguir se situar, portanto, nesse novo lugar de queda do grande outro. Então, o que é isso, né? Isso é função paterna, né? Então, a gente vai, quando a gente cai dessa posição de plenitude, de ideal, a gente vai tentar entender a nossa história, da onde a gente veio, para onde a gente vai fazer lá aqueles estudos da nossa origem, e isso vai nos dar uma nova colocação na existência. Tanto que, né, quando a gente vai tratar de pacientes fóbicos, a gente vai ajudar os pacientes a resgatar essas marcas que ele não foi escrito. Então, como paciente fóbico, a gente vai resgatar a sua história, né? Ah, mas qual é a tua origem? De onde veio os teus antepassados? Quais eram as tradições da tua família? Quais eram as religiões, as crenças? Né? O que diziam do teu avô, da tua avó? O que teu pai fazia, né? Vocês iam no CTG? Tu gosta de música tradicional, né? A gente vai fazer um esforço para resgatar isso, para o paciente conseguir construir pontos de ancoragem.
Esse é o empreendimento clínico da fobia. E todos nós podemos ficar fóbicos, né? Quando as nossas referências, elas se desmontam, né? Então vamos dizer aqui que eu sou um professor de vocês e eu acho que eu sou um ótimo professor e eu acho que a minha vida é dedicada à docência. Aí, de repente, me chamam em outra faculdade, né? E eu vou lá e faço de tudo, dou a melhor aula possível, mas as pessoas não gostam. Ah, esse professor aí é fraco, né? Ah, ele não entende nada, não sabe ensinar. E aí, as minhas referências, né, narcísicas, elas se desmontam. Aquilo que para mim servia como pilar de reconhecimento frente ao desejo do outro, começa a se diluir e eu começo a ficar fóbico. Entendem? A geografia imaginária não me serve mais de amparo, de localização, eu começo a ficar fóbico. A bússola que orienta o meu desejo no mundo e que me diz os pontos para eu me localizar nessa selva, essa bússola começa a girar e eu não sei mais qual é o norte, né? Eu não sei mais para onde é que eu estou indo, eu não sei mais da onde eu vim. Então, e qualquer um de nós pode entrar numa fobia. Quando a gente perde a localização dos pontos imaginários. Vamos imaginar que vocês vão lá, vão numa cidade grande fazer turismo e de repente o GPS desliga, vocês não têm nenhum guia, vocês não sabem falar a língua daquela cidade, daquele país, e os pontos de referência que tu tinha, tu não tem mais. Tu perdeu o mapa, tu perdeu o GPS, celular acabou a bateria, tu não tem um guia. Então, a fobia vai tomar conta de ti. Vai começar a sentir medo de tudo, né? Porque tu vai precisar reorganizar as tuas referências que até então estavam te dando um certo controle, uma certa paz naquela navegação por aquela cidade, por aquela floresta. Tá? Isso, trazendo para o mundo interno, funciona da mesma forma, né? Quando a gente não reconhece mais aonde está o norte, não reconhece mais aonde está o que é certo. A gente não sabe mais o que fazer. Uma coisa que a gente vai ver também é que na clínica, quando a gente vai trabalhar com o fóbico, a gente vai fazer o possível para que ele consiga perder o medo das suas palavras. Porque, no fundo, né, o medo do fóbico é das suas palavras. É da nomeação das pulsões, dos seus desejos. Por isso que, ao invés de tirar o sintoma do sujeito, a gente coloca o sujeito no sintoma. Colocar o sujeito no sintoma quer dizer fazer com que aquilo que é externo, é estranho, possa ser reconhecido como próprio através do processo de fala, de associação, de simbolização, de elaboração, de significantização. E quando a gente começa a reescrever esse objeto fóbico na cadeia simbólica de deslizamento, de condensação, portanto, a fobia vai se desmanchando. Isso serve para todos entenderem nessa aula que a gente nunca deve tocar na fobia, ir em cima do medo para o paciente vencer o seu medo. Né? Então é como se a Fátima pegasse lá a demanda da sua amiga, me ajuda, Fátima, né? Me ajuda a perder o medo do lagarto. E a Fátima, inadvertida, vai pegar a sua amiga pela mão e vai levar ela embaixo da árvore para ela ver que não vai cair nenhum lagarto. Então ela vai confrontar a fobia, ela vai trabalhar em cima do medo, né? E isso vai apenas desarvorar mais ainda a sua amiga. É claro que vocês sabem que tem outras linhas teóricas da psicologia que trabalham de forma diferente, com outro entendimento. Por exemplo, a teoria cognitiva trabalha com a ideia de dessensibilização.
né? Se eu não me engano, é assim que se chama, né? Então, um paciente tem medo do lagarto, inicialmente começa a desenhar o lagarto, começa a ver filmes com o lagarto, começa a se aproximar de coisas que remetam ao lagarto, até poder se aproximar do lagarto. Dessensibilização, vai dessensibilizando a relação do paciente com o objeto fobígeno. Mas não é a proposta da psicanálise, que vai por outro entendimento, por outra via, tá? Já que o fóbico tem essa dificuldade de erigir e sustentar sentidos, já que o fóbico tem essa dificuldade de validar, né, a palavra paterna, de validar a potência paterna, geralmente, não sempre, né, mas geralmente o fóbico é ateu. Geralmente o fóbico não tem religião. Geralmente o fóbico tem a tendência de rir, né, dessas tentativas de construir um sentido universal para as coisas. Então é alguém que costuma debochar e rir das cosmogonias, né? Das cosmovisões, porque ele não é dado aos significados, ele não é dado ao imaginário, o seu imaginário não se estrutura. Então é muito interessante escutar o fóbico, porque essas estruturas imaginárias, elas sempre se montam e desmontam no paciente fóbico, elas não se fixam, né? Então, geralmente, são pacientes sem ideais, sem religiões, são pacientes sem ilusões, sem visões metafísicas, né? Geralmente são pacientes dados à experiência do nada e do vazio. Então, são pessoas que falam muito, né, de que realmente a vida não tem sentido, de que a vida, no fundo, é tudo ilusão, é tudo fachada. Eles não são dados a essas construções imaginárias do ser humano. Na verdade, o fóbico está ali com muita dificuldade, portanto, de encontrar uma possibilidade, construir uma identificação de valores, uma identificação fálica no mundo. E a terapia deve ajudar eles também, né, a reconstruir a potência significante do mundo, reconstruir a potência dos valores que são fixos, né, reconstruir a potência dos significantes, reconstruir a possibilidade de organizar sentidos. Também deve ajudar ele a fazer isso. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho do caso clínico mais importante para o estudo das fobias, conhecido como o caso do pequeno Hans. Primeiro caso clínico dado em psicanálise, que está aqui no livro do Freud, volume 10, né? É conhecido como o caso do pequeno Hans. Então, quando vocês querem começar a entender a fobia, teoricamente falando, vocês vão pegar esse texto, tá? Pequeno Hans. Então, o pequeno Hans tem como título original Análise de uma fobia em um menino de 5 anos. Texto de 1909. É um menino que Freud analisou, não diretamente, né, mas a partir dos relatos do pai, que era um entusiasta da psicanálise, que estava querendo entender por que o seu filho de 5 anos estava sofrendo de fobia. E aí esse pai, desse menino, o pai do Hans, né, ele vai até Freud e leva os relatos do filho para o Freud de poder dar alguma supervisão, digamos assim,
para esse pai que não estava conseguindo entender o sofrimento do pequeno Hans. Pequeno Hans, então, é um menino de 5 anos que tinha fobia de cavalos. Pequeno Hans tinha fobia de cavalos, uma fobia bem específica. E é um caso que vai demonstrar para nós o que acontece com uma criança quando ela está perturbada pela carência paterna, por um pai que não opera como pai do sexo, como pai real, como pai da morte. Então, o que se descobre nesse caso, né? Então, o Hans era filho desse homem, né, com a sua esposa, era filho único, e ficava muito tempo com a mãe, o Hans. E a mãe do Hans, ela se despia na frente do filho, ela dormia com o filho, e o pai sempre muito, muito ausente, né? Essa criança muito colocada frente à sedução materna, frente a essa possibilidade de uma relação incestuosa na sua fantasia, né? Aí, de repente, essa mãe engravida de novo, né? E vai dar à luz a uma menina, a Hannah, a pequena Hannah. E quando nasce a Hannah, o pequeno Hans perde o lugar privilegiado junto à mãe e é tirado do seu quarto, né? Então dormia junto com a mãe e vai dormir no seu quarto, porque agora a mãe tem que se ocupar. E, portanto, ele cai desse lugar de objeto privilegiado. Então ele sofre uma queda narcísica, e como o pai não está operando de forma adequada, esse menino não sabe mais, né, se localizar no mundo. Não consegue mais se localizar no mundo. E começa a fazer fobia de cavalos. Outro problema é que a mãe do Hans, ao invés de validar a sua posição masculina, a sua virilidade, assim como ela fazia com o marido, ela ri do pipi do Hans. Então o Hans tem lá a sua ereção, né? Tem lá o seu xixi, o seu pipi, o seu pênis, no momento que as crianças se interrogam por isso, e a mãe dele diz assim, sai pra lá com essa porcaria, né? Então ela desqualifica a questão da masculinidade do menino, chama o pipi de porcaria. E esse menino começa, portanto, a tentar reorganizar o seu entendimento do mundo a respeito dos bichos que têm pipi e que não têm pipi. Começa a interessar muito pelo pipi dos cavalos, dos gatos, dos cachorros. Ele começa a tentar entender a diferença sexual a partir da presença ou não do pipi, né? Então ele começa a ver os bichos que têm pipi grande e que têm pipi pequeno. Ele começa a querer entender, né, essa questão do falo. E começa a ter medo do cavalo, e ele diz que esse medo do cavalo é mais especificamente de que o cavalo caia e de que o cavalo morda. Então ele começa a ter medo de ver um cavalo caindo ou de ser mordido por um cavalo. E aqui a gente vai entender o cavalo, portanto, né, pessoal, como um substituto do pai. Porque ele diz que o cavalo tem tipo um bigode, os cavalos que ele tem medo têm bigode, que lembra o bigode do pai. Que às vezes o cavalo tem uma mancha preta nos olhos que lembra os óculos do pai. Então o cavalo começa a servir como um significante do pai interditor, o significante do pai portador de uma interdição, mas também como uma representação da mãe devoradora, da mãe engolfante. Então o cavalo serve como significante de várias situações conflitivas que o menino está tentando organizar. O medo do cavalo cair é o medo do pai cair.
É o medo do pai fraquejar enquanto função de potência, né? Tudo isso acontece quando o menino sente que aquilo que ele tinha para dar, para oferecer para a mãe, já não tem valor nenhum. É isso que eu falava para vocês antes do exemplo do professor, pode ser qualquer exemplo, né? Que é a sensação que às vezes aquilo que a gente tem para dar para o mundo, para dar para o outro, não interessa mais o outro. Não tem mais valor. A sensação de que a gente está insuficiente frente à demanda do outro. Então vocês vão apresentar um TCC daqui a um tempo e vocês vão imaginar aquele professor com uma exigência grande de vocês e vocês com aquela sensação de que o saber de vocês é insuficiente, né? De que aquilo que vocês têm para mostrar é muito pouco, é muito pequeno. Vocês podem desenvolver uma fobia. Sempre, né, essa sensação de impotência frente ao que o outro espera de mim. Isso tem a ver com que eu, filho, né, o que faz com que eu, filho, possa lidar com a impossibilidade de saciar o meu grande outro, é a marca de que aquilo é proibido, né? Então eu vou como se marcar na minha própria mente que eu não vou ser tudo para o outro porque aquilo não pode. Tem uma lei que diz que não pode, que eu não posso dormir com a minha mãe, que eu não posso fazer com a minha mãe. Então tem uma lei que proíbe e que, portanto, eu me resguardo disso e digo para mim mesmo, bom, né? Até poderia, mas tem uma lei que não permite. No caso da fobia, como essa saída desse lugar de potência frente ao desejo do outro, ela não é devido a uma lei interditora, o que resta ao sujeito é acreditar que ele realmente é impotente, que ele realmente não tem para dar, que ele realmente vai responder. E é isso que vai gerar a marca inconsciente do fóbico de que ele, frente ao desejo, à expectativa, à demanda do outro, ele é muito pequeno. Ele é muito ínfimo, ele é uma formiguinha diante de um elefante. Porque não é a lei que impediu isso, mas sim a sua própria insignificância. Vou contar para vocês também um caso clínico, não sei se está aí no material que eu ofereci para vocês, mas vou contar um caso clínico para ilustrar isso na clínica, né? Já contei para vocês esse caso clínico na disciplina de psicanálise, vou contar de novo. É um caso clínico que eu chamo de papel de parede, que fala sobre o notebook, né, o computador, para vocês entenderem como é que isso funciona na clínica. Então vocês vão lembrar desse caso. Recebo um menino acho que na época tinha 6, 7 anos, 9, eu não sei, tanto faz. Recebo lá um menino com uma demanda de estar sofrendo por causa de uma fobia, né? Uma fobia meio... nem me lembro o que era, se era do social, se era de aula, não me lembro. Mas ele tinha um sofrimento fóbico. E aí ele vem para as sessões, e ele vem e a gente começa a fazer umas brincadeiras no meu notebook, né? Começa a jogar no meu notebook, ver umas imagens, e ele procura, assim, no mecanismo de busca, algumas imagens de mulher mais sedutora, de mulher fazendo poses mais sensuais, sempre com muita vergonha, né? Mas vai procurando isso. E depois ele começa a trazer o notebook dele, quer dizer, acho que é o notebook da mãe,
começa a trazer o notebook da mãe e querendo fazer essas aventuras, né, pelo mundo do feminino, do sexual, mas sempre com muito medo de deixar resquícios no histórico de pesquisa, né, com muito medo de deixar rastros da sua questão sexual, né, do seu desejo, digamos assim, porque a mãe não iria aceitar esse tipo de coisa, né. Aí ele começa, a partir de outras sessões, a mudar o papel de parede da área de trabalho. Então ele começa a colocar coisas que ele gosta, coisas mais de pré-adolescente, né? E quando acaba a sessão, ele tira o papel de parede, porque a mãe não pode ver. Então ele está ensaiando, né, a construção ali de algo que possa permitir ele existir fora dessa devoração materna. Até o dia em que ele ganha um computador para ele, né? Ele ganha um computador para ele, ganha do pai, se eu não me engano, faz tempo. O pai dá um computador para ele e ele traz o computador para a sessão e começa a escolher papel de parede lá do imagens dos Simpsons, né? E uma das imagens que ele fixa mais no computador é uma imagem do Homer Simpson tomando um caneco de chopp, assim, aquela coisa mais malandra, né? E aí, em determinado momento, acaba a sessão e eu digo, tu não vai tirar o papel de parede, né? Tu não vai apagar? E o menino diz, não importa, né? O computador é meu. O computador é meu, é como se ele pudesse estar se usufruindo, está utilizando a função paterna naquele exercício de construir um espaço no seu computador, de fixar um papel no seu computador, que ele já não se preocupa mais se a mãe vai desaprovar. Ele conquistou um lugar onde ele pode existir fora do desejo da demanda materna. E aí, portanto, esse menino se cura da fobia. Vocês veem, é um trabalho que a gente não precisou ficar falando do pai, da mãe, mas apenas ficou exercitando a troca de papéis de parede na tela de trabalho, né? E isso foi o suficiente para a fobia se desfazer. Então, a clínica da fobia, por exemplo, com crianças, a gente faz assim, através do brinquedo, através dos jogos, através dos contos, né, que a criança consegue construir uma borda fora desse lugar de gozo. E para o adulto é mais esse exercício de perder medo das próprias palavras, esse exercício de mais cedo ou mais tarde conseguir nomear os seus desejos. Pessoal, perguntas, comentários? Vamos lá. Ficou claro para todo mundo? A fobia? Denise? Sim. Eu estava pensando aqui, professor, na forma que você está falando, seria a proibição, né? Ele tinha que não mostrar para a mãe, né? Ou era para não causar uma certa, como é que eu vou te dizer, um certo desconforto, né? Entre a relação mãe e filho. Isso. Exato. E aí vem aquela frase, né, que o proibido é mais gostoso, e quando ele deixa de ser proibido, não tem mais valor? Sim. É que ali a questão do menino, né, Denise? O sexual, a assunção do sexual pro fóbico, dado que ele está muito próximo de uma possibilidade na sua fantasia
de uma relação incestuosa, ela é muito ameaçadora, né? Como a figura terceira do pai é fraca, se eu demonstro o meu desejo, o meu interesse pelo corpo da mulher, meu interesse pelo sexual, e a mãe vê, né, isso se torna muito perigoso. Compreende? O fóbico, ele tem medo disso, né? Ele tem medo do desejo. Então ele precisa ir fazendo isso de forma muito advertida, de forma muito cautelosa, até conseguir construir um lugar fora desse perigo, né, para poder exercitar a sua vida, o seu desejo, a sua condição de sujeito, né? Então isso que é interessante a gente pensar. Para algumas pessoas, o desejo, para ser interessante, tem que ser proibido, né? Isso que tu diz, né? Para algumas pessoas, para haver realmente desejo, só com a condição da proibição, né? Porque senão não gera desejo. Então são pessoas, digamos assim, que estão ligadas ainda à questão de que só é possível desejar se a proibição está bem estabelecida, senão não tem graça. Então é muito interessante isso, né? Quando a gente não pode contar muito com a interdição simbólica, quando a gente não pode contar muito com a interdição da palavra, a gente precisa da interdição no real, né? Então a gente precisa burlar a lei no real para aquilo ter uma causa, para aquilo ter um sentido, né? E nesse sentido, sim. Aí a droga é mais gostosa, o sexo com a cunhada é mais gostoso, né? Atrair o padre é mais gostoso, né? Porque a lei, a interdição, não está marcada no simbólico. Portanto, o desejo só vai conseguir andar junto com a proibição no real e no imaginário. É bem, bem legal isso, né? E tem pessoas que só conseguem desejar ao custo da transgressão, né? Só conseguem desejar ao custo de saber que aquilo tem realmente uma proibição. Senão, não tem desejo nenhum. Que é a questão, né, dos adictos, né, Denise? A questão do drogadito, né? Que às vezes existe um equívoco de se achar que aumentando a punição e a proibição de um objeto vai aumentar o uso, né? E aí que está o equívoco, né? Nesse sentido, vai só dar mais vontade de usar. Aumentando a proibição da maconha, vão usar menos. Pelo contrário, vai erotizar mais. Vai carregar mais de erótica, né? Porque a pessoa ainda está precisando ligar aquele objeto àquela lei. É uma coisa que se as pessoas estudassem mais esses assuntos, elas mudariam um pouco, por exemplo, essas políticas antidrogas, né? Verdade. Muito bom. Galera, com essa aula de hoje, a gente sai do campo das neuroses. Semana que vem entramos no campo das psicoses. Quero dizer que gostei muito dos trabalhos que vocês me enviaram, a maioria foi bem. Mas acho que muita gente teve sobre a especificidade do recalcamento em cada uma das neuroses. Então vamos só retomar isso para ficar claro. O que torna específico o recalcamento na histeria, que vocês teriam que responder, é que na histeria o afeto ligado à representação recalcada desemboca no corpo. Essa é a especificidade do recalcamento na histeria. E a especificidade do recalcamento na obsessão é que o afeto ligado à representação recalcada se liga
nos pensamentos, nas ideias. É isso que tinha que responder, tá? E na fobia, agora você sabemos qual é a especificidade do recalcamento na fobia. Que o afeto que se desliga da representação recalcada se liga num objeto assustador do mundo externo. São as vicissitudes da pulsão. Vocês podem estudar isso no texto chamado As Pulsões e Seus Destinos, ou As Pulsões e Suas Vicissitudes. Tá, meus queridos, minhas queridas, foi uma aula maravilhosa, vocês estão ficando muito bons. A gente tem que fazer uma avaliação formativa ainda, e depois a prova, que eu acho que vai ser... Ai, nem sei, nem olhei ainda na grade, mas não vai demorar muito para ser a primeira prova não, tá? Tá bom, então é isso? Tchau, tchau. É isso. Obrigada, professor. Vamos dormir tranquilos. Vamos dormir tranquilos. Cuidado com o homem do saco. Cuidado com o bicho papão. Cuidado com o Jason, com o Fred Krueger. Cuidado com o coronavírus. Cuidado, né? Cuidado com o capeta, com o pessoal que faz trabalho no centro de Umbanda. Cuidado com as fobias, tá? Tchau. Bom, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.